Senhor, meu amado Pai, eu consagro a Ti agora essa transmissão, essa live. Te convido, Senhor, a tomar o Teu lugar de glória, o Teu lugar de trono. Senhor, essa meditação, esse devocional é para alimentar o nosso espírito. Nós consagramos a Ti essa transmissão, consagramos a Ti, Senhor, a vida da Sara, que vai trazer para nós aquilo que o Senhor já falou no coração dela. Senhor, eu te entrego, Senhor, essa transmissão, toca nos lábios dela, nós queremos ouvir a tua voz através da vida dela. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Hoje nós vamos ler e falar um pouco de Atos 19. E ele começa assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por um espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto dos judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram, confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também, muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade.
E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-os os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Então, eu marquei aqui algumas coisas que me chamaram muita atenção nesse capítulo de 19 de Atos, né? Primeiro que Paulo chegou em Éfeso para fazer a sua terceira viagem, né? A sua terceira grande viagem missionária. E a chegada dele impactou muito aquela cidade. E logo que ele chegou em Éfeso, ele encontrou cerca de 12 discípulos, né? E dando uma estudada, eles podem dizer que esses discípulos, eles podem ser chamados de seguidores. Por quê? Porque eles tinham ouvido falar de Jesus, tinham ouvido falar do Evangelho, né? Mas eles receberam o batismo de arrependimento que João Batista fazia, porém, vamos dizer que eles tiveram uma conversão superficial, né? Eles estavam ali, eles ouviram falar de Jesus, ouviram falar dos milagres, ouviram falar que Jesus era o Messias, mas ficou ali, né? E quando Paulo chegou em Éfeso, Paulo, ele perguntou para eles, né? Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, eles ouviram falar de Jesus, eles foram batizados, mas eles viviam aquilo que eles tinham ouvido de uma forma muito superficial, né? Eles não buscaram mais de Jesus, eles não buscaram conhecer mais, né? E Paulo, quando perguntou isso, explicou para eles quem era Jesus, né? Que Jesus veio após João Batista, que João Batista batizava, falava sobre o arrependimento e fazia o batismo do arrependimento, mas Jesus, quando veio, ele ia batizar com o Espírito Santo.
E quando Paulo falou isso para eles, explicou sobre o batismo, né? Sobre o batismo no Espírito Santo, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então, a partir daquele momento que Paulo chegou ali naquela cidade, ele chegou com posicionado, né? Decidido a cumprir aquilo que Deus lhe falou, a cumprir o seu chamado. E ali em Éfeso ele iniciou, né, mais um ministério para atrair aquelas pessoas daquela cidade, tanto judeus como gregos, para que o evangelho fosse pregado, para que vidas fossem alcançadas e para que vidas fossem transformadas e libertas pelo poder do nome de Jesus. Depois disso, né, depois que esses discípulos foram batizados, Paulo ele começou a frequentar a sinagoga, né, e ele falava de uma forma ousada, ministrando a palavra, ministrando arrependimento, falando sobre o evangelho de Jesus, falando sobre o pecado do povo, que as pessoas precisavam conhecer Jesus e precisavam se arrepender dos seus pecados, né? Porém, o que aconteceu? As pessoas ali daquela sinagoga, eles se mostravam descrentes daquilo que eles estavam ouvindo. Eles não estavam acreditando, eles não queriam acreditar, eles não queriam receber aquela palavra. Porque o que acontece? E acontece também nos dias de hoje. Muitas vezes, nós, quando estávamos no mundo, ouvíamos a palavra, ouvíamos falar de Jesus, nós, às vezes, até entendíamos o que significava aquela palavra, mas quando éramos confrontados acerca do nosso pecado, nós dizíamos o que? Depois, quando eu tiver mais velho, eu siga Jesus. Eu sou muito novo para seguir Jesus, né? Talvez vocês tenham ouvido falar isso, ou vocês já tenham falado isso alguma vez, né? E aquelas pessoas, elas estavam descrentes, e era isso que elas estavam falando, né? Elas estavam sendo confrontadas acerca do pecado delas, acerca daquilo que elas estavam praticando, e elas não queriam receber a palavra de Jesus. Por quê? Porque elas não queriam abandonar o seu pecado, elas não queriam abandonar suas práticas pecaminosas. Então, nós precisamos orar e crer no Senhor Jesus e proclamar a palavra do Senhor. Ainda que as pessoas não aceitem, nós precisamos falar e fazer como Paulo, né? A palavra diz que ele falava ousadamente. Então, uma das coisas que o Espírito Santo me fez anotar e falou comigo foi sobre isso. Quando fala sobre os milagres extraordinários, que Deus operava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a ponto de lenços e aventais usados por ele serem levados aos enfermos, curando-os e expulsando espíritos malignos. O que o Espírito Santo falou comigo? Por que Deus usava a vida de Paulo de forma poderosa? Por que o Senhor usava Paulo de uma forma extravagante? Porque Paulo se posicionou, porque Paulo entregou a vida dele totalmente a Jesus. Paulo disse assim: a minha vida não é mais minha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a partir desse momento, eu vou obedecer ao chamado que o Senhor me deu, eu vou me posicionar, eu vou obedecer ao chamado do Senhor e vou fazer aquilo que Ele me manda. E o que acontece? Quando existe uma pessoa posicionada, quando existe uma pessoa que ouve o chamado, uma pessoa que decide ouvir e obedecer, existe um Deus que pega essa pessoa, pega esse posicionamento, esse desejo no coração e diz: eu vou te usar. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração, né? A palavra diz que o Senhor, ele não vê como o homem vê, que Deus vê o coração. Então, Deus sabe das nossas intenções. Ele sabe da intenção do nosso coração, né? E mais na frente a gente vai ver que os filhos de Seva, o que aconteceu, né? Aqueles homens, eles viam que Paulo era usado de forma poderosa por Deus. E eles quiseram fazer uma graça, né? E o que eles fizeram? Eles foram, eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, né? E eles foram expulsar demônios,
né? A gente veio expulsar o espírito maligno, né? E aí, o que o espírito maligno disse? Olha, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Né? Então, no mundo espiritual, nós somos conhecidos. Como que nós somos conhecidos no mundo espiritual? Como que os céus nos conhecem? Como que o inferno nos conhece? Então, nós temos que ter esse entendimento de que somos filhos de Deus. E como filhos, precisamos nos posicionar. E todo posicionamento vai requerer renúncia, vai requerer dedicação à palavra, vai requerer santidade de nós. Nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores, mas a graça do Senhor sobre nós purifica as nossas vidas. O Senhor perdoa os nossos pecados, né? Porque hoje nós pecamos não como pecávamos antes, que nós desejávamos o pecado, que nós, como eu digo, a gente planejava pecar, né? E hoje em dia nós lutamos contra o pecado. Nós somos pessoas arrependidas que lutam contra o pecado, que buscam se santificar, e quando erramos, pedimos ao Senhor da sua misericórdia, que Ele nos perdoe, que Ele, né, passe o sangue dele sobre as nossas vidas. E essa é a vida que nós temos que buscar ser em Deus. É isso que nós devemos buscar ser em Deus. Homens e mulheres posicionados, que entenderam o seu chamado, que entenderam que foram chamados pelo Senhor para uma grande comissão, para pregar o evangelho, muitas vezes não pregar com palavras, mas pregar com o nosso testemunho, com a nossa vida, com as nossas ações, as nossas atitudes, né? Porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, as pessoas ao nosso redor, elas estão nos observando. Elas estão observando como falamos, elas estão observando como que a gente reage às situações, né? Elas estão vendo a forma como a gente trata os nossos filhos, os nossos maridos, como a gente trata a pessoa que está necessitada, né? Então, que nós venhamos ter esse entendimento de que fomos chamados, fomos escolhidos pelo Senhor, né? E o Senhor, Ele trabalha nas nossas vidas, Ele nos santifica, Ele derrama sobre nós da sua porção, da sua graça, da sua unção, e quanto mais buscamos, e quanto mais nos santificamos, e quanto mais dizemos, Senhor, eis-me aqui, e decidimos viver no caminho, na palavra dEle, Ele derrama sobre nós. Assim como Ele derramou sobre Paulo, eu creio que Ele vai derramar sobre nós também nos dias de hoje. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, que Ele subiu, Ele disse, olha, eu vou deixar o Consolador, né? E Ele disse que nós iríamos fazer obras muito maiores que as que Ele fez. Então, o que precisa de nós é haver um coração quebrantado, um coração sedento pela sua presença, sedento por buscar a Ele, por buscar a sua palavra, por buscar se santificar e viver realmente o que Ele nos pede para que a gente viva. E aí a palavra diz, né? A palavra diz que depois desse acontecimento dos filhos de Seva, esse fato chegou ao conhecimento de todos, tanto judeus como gregos, habitantes de Éfeso, e veio sobre todos o temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E o que eu vejo aqui, né? Qual foi a palavra que me veio? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor usa as situações, sejam na nossa percepção boas ou ruins, para que, mesmo que seja uma situação ruim, ela se transforme numa situação boa, né? Porque naquela situação, o que aconteceu? As pessoas ali daquela comunidade, tanto judeus como gregos, eles foram impactados. Por quê? Porque eles temeram o nome do Senhor através da vida de Paulo, através do Espírito Santo que estava sobre Paulo, porque eles viram que Paulo realmente era um homem de Deus, usado por Deus, e Deus estava usando a vida dele ali, né? E aí, o que aconteceu? Veio temor sobre todos eles, e muitos dos que creram confessaram e denunciaram publicamente as suas próprias obras. Então, houve arrependimento, houve renúncia, houve salvação naquele lugar.
Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos, né? Então, o Senhor veio com salvação sobre aquele povo. Então, o Senhor usa as situações, o Senhor usa pessoas, para quê? Para que o nome dele seja glorificado, para que o evangelho dele seja pregado, para que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam salvas, transformadas, libertas. E é para isso que ele nos chamou aqui, é por isso que nós estamos aqui, né? Ouvindo essa palavra, sendo ministrados pelo Espírito Santo, porque ele quer nos usar, ele quer transformar as nossas vidas e ele quer derramar sobre nós um óleo novo, uma unção nova. Para quê? Para que nós venhamos ser testemunhas vivas do Cristo, para que nós venhamos ser testemunhas vivas daquilo que o Senhor derramou e fez e vai continuar fazendo através da minha e da sua vida. Aí, seguindo, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, né? E a pregação de Paulo naquela época, o que aconteceu? Aquela cidade era uma cidade muito idólatra, era uma cidade que adorava muitos deuses, né? E a pregação de Paulo contra a idolatria afetava os negócios de Demétrio, que era um prateiro, né? Ele fazia miniaturas de prata do templo da deusa Diana daquela época. E o que aconteceu? Como Paulo estava pregando o evangelho, as pessoas estavam sendo tocadas, convertidas e transformadas, ele estava sendo afetado por quê? Porque as pessoas estavam largando as suas práticas antigas, as pessoas estavam abandonando o pecado para realmente confessar a fé, para viver o chamado do Senhor. E aí surgiu uma grande confusão, né? E uma coisa que eu anotei aqui que chamou a minha atenção, no versículo 32, lá na parte B, lá embaixo, diz assim: e na sua maior parte, nem sabiam por que motivos estavam reunidos. Ou seja, uma pessoa fez uma confusão inteira, as outras estavam todas lá gritando junto com ele, né? Gritando, fazendo baderna, fazendo bagunça, não sabiam nem por que estava ali, mas elas estavam lá, né? E o que é que eu vejo? Nos dias de hoje, a gente também vê situações assim, né? Uma pessoa se levanta, faz uma confusão e a gente vê um monte de outras acompanhando, não sabe nem por que estão ali, brigando, xingando, falando mal e comentando um monte de coisas e estão ali falando, né? Então, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, pedir para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que nós venhamos ter discernimento das coisas que acontecem ao nosso redor, né? Para saber com quem são as pessoas que nós estamos andando, quem são as pessoas que nós estamos ouvindo, quem são as pessoas que nós estamos nos aconselhando. Para quê? Para que nós não venhamos cair em situações como essa, né? Para que nós não venhamos ser enganados, para que nós não venhamos cair, pecar. Por quê? Porque o outro falou que estava certo e eu acreditei no que o outro falou. Não, eu tenho que crer na palavra, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que ser um filho, uma filha de Deus, que busca o Senhor e ele se revela através da sua palavra. Então, que nós venhamos ter essa busca pelo Senhor, esse desejo, que o Senhor ele venha queimar o nosso coração. Essa tem sido a minha oração nos últimos dias. Que o meu coração venha queimar como nunca antes, de amor, de desejo pela presença, pela palavra do Senhor. Por quê? Porque quando nós lemos, quando somos tocados, quando o Senhor se revela a nós através da sua palavra, queridos, nós não vamos ter como dizer assim, mas eu olhei para o lado porque eu não sabia. Não sabia, porque o Espírito Santo já te falou, o Espírito Santo já se revelou para você. Então, o Senhor ele vai firmar os nossos pés, o Senhor vai nos santificar, o Senhor vai derramar sobre nós uma unção poderosa. E eu creio que assim como ele usou Paulo, assim como ele usou aqueles sacerdotes, aqueles homens de Deus, ele também vai usar a sua vida e a minha vida nesse tempo e nessa geração. Por quê? Porque o Senhor nos levantou para esse tempo, o Senhor nos levantou para essa geração. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui simplesmente
simplesmente porque um espermatozoide ganhou a corrida e aí a gente nasceu. Não! Antes mesmo de nascer, o Senhor já tinha um propósito para nós. Antes mesmo de nascermos, o Senhor já tinha nos escolhido no ventre da nossa mãe. Mas hoje nós precisamos nos decidir pelo Senhor e nos posicionar nesse mundo por Ele, para pregar a palavra dele, para viver o testemunho que Ele quer que nós vivamos, para que sejamos um testemunho vivo. E para encerrar, né, Atos 19 mostra a transição de um ministério focado em sinagogas para um ensino público. Então, a partir dali, né, Paulo, ele sempre estava ali nas sinagogas, ensinando, pregando, falando de Jesus, falando do evangelho, estabelecendo o reino dos céus na terra. Mas a partir daquele momento, o seu ministério, que era focado em sinagogas, ele foi transformado para um ensino público. Então, ele demonstrando o poder de Deus superior às práticas mágicas e à idolatria pagã. Então, o Senhor quebrou ali, né, o pecado, o Senhor se revelou, o Senhor mostrou que era errado. E as pessoas, elas viram que existia o céu e o inferno, né? Deixando bem claro, existia um Deus e existia um diabo. Então, as pessoas, elas podiam decidir a quem elas iriam seguir, a quem elas iriam dar ouvidos, né? Então, que essa palavra, o Espírito Santo continue tocando no seu coração, ministrando na sua vida, e que você entenda que você é um filho, você é uma filha que foi chamado pelo Senhor para esse tempo, para essa geração. E como filhos chamados, nós precisamos nos posicionar em Deus. Nós precisamos decidir viver o chamado e o propósito que o Senhor derramou e decretou para as nossas vidas nesse tempo. Porque é uma decisão nossa decidir aceitar viver esse chamado ou não. Porque o Senhor, ele não vai nos empurrar e dizer, vai viver o teu propósito, vai viver o teu chamado. Não, porque ele é educado. Então, você tem que orar e dizer assim, Senhor, eu aceito viver o teu chamado, me ajuda, me fortalece, me direciona, me batiza com teu Espírito Santo, me dá os dons que eu preciso. Então, é isso que nós precisamos, queridos, buscar o Senhor e nos posicionar nesse tempo, nessa geração. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Porque a nossa geração está completamente corrompida, né? Esse século, ele já é do inimigo. Nós precisamos lutar com as armas espirituais para que nós venhamos trazer essas vidas que foram cegadas pelo inimigo, para trazê-las para o reino da luz maravilhosa que é Jesus. Então, que nós venhamos nos posicionar e decidir sermos homens e mulheres posicionados no Senhor, que buscam a sua presença, que buscam ser cheios dele, para que venhamos viver o melhor de Deus nessa terra, né? Para que venhamos viver aquilo que ele determinou para nós. Amém? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Amém? Então vamos orar, finalizar? Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, eu te agradeço porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, Pai, o Senhor é maravilhoso. Pai, estamos aqui, Senhor, com uma multidão, porque atrás de cada homem e mulher que está conectado aqui, Senhor, existe uma geração poderosa. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui e dizemos, Senhor, eis-nos aqui. Pai, nós nos posicionamos, Senhor, nesse tempo, nessa geração, para que o Senhor venha nos usar conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Santifica as nossas vidas, Senhor, perdoa os nossos pecados e nos prepara, Senhor, para essa grande batalha. Que venhamos, Senhor, estar firmados na tua palavra. Coloca desejo, Senhor, coloca um desejo grande no nosso coração, uma paixão pela tua palavra, um desejo forte, um amor, Senhor, que venha queimar, que venha arder nos nossos corações, que venhamos desejar a tua palavra, desejar a tua presença. Nós queremos ser cheios pela tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, santifica-nos, Pai, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, para que o Senhor possa nos usar, assim como o Senhor usava Paulo, Senhor. Usa as nossas vidas nessa geração, que o teu nome venha ser exaltado, que o teu nome venha ser glorificado, e que vidas sejam salvas, vidas sejam alcançadas
arrancadas, Senhor, dos cativeiros, arrancadas das mãos do inimigo. Meu Pai, em nome de Jesus, é isso que te pedimos, Senhor, é isso que oramos a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.